Muito bem, eu peço que você abra a tua Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. E nós vamos ler o versículo 10. Mateus 5, verso 10. A gente está chegando ao final da série de sermões sobre as bem-aventuranças. E hoje vai ser a penúltima parte, tá? A parte 8. A parte 8 desta série. Então nós vamos ler Mateus capítulo 5, verso 10, que está projetado ali também. E com a graça de Deus, na semana que vem nós vamos concluir esta série, tá bom? A minha oração é que com os irmãos esteja sendo da mesma forma, né? Porque eu posso dizer que eu tenho aprendido bastante. Eu tenho aprendido bastante sobre, quando a gente se debruça sobre esse texto, assim, Deus tem me ensinado bastante, né? E mostrado coisas, né? Para a gente buscar corrigir na nossa vida, né? E eu espero que esteja sendo assim com toda a igreja, para a glória de Deus, né? E vamos ler então Mateus capítulo 5, verso 10, que diz o seguinte: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mais uma vez, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós damos graças a Ti por este dia. Obrigado, Senhor, mais uma vez, e obrigado pela Tua palavra, Senhor, que está aqui diante de nós. E nós cremos, Senhor, que ela é poderosa para transformar a nossa vida, para trazer até aqui a luz, ó Pai, coisas que estão muitas vezes ocultas no nosso coração, na nossa vida. Que o Senhor faça desta maneira comigo e com os meus irmãos, ó Pai, em nome de Jesus, porque nós precisamos que a Tua palavra nos transforme, Senhor. Nós precisamos que ela nos ensine, que ela nos modele, Senhor, de fato, como cristãos, como semelhantes a Jesus Cristo. Então que esta palavra hoje possa ser parte deste processo, Pai, da nossa santificação, do processo de nós ficarmos parecidos com Jesus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe de forma a compreender esta palavra e que o Teu Espírito Santo vivifique estas palavras aqui impressas nesta folha. Que não sejam apenas palavras aqui numa folha, mas seja de fato palavra de vida, Senhor, quando esta palavra é vivificada pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Me ajuda nessa hora, porque eu preciso de Ti por completo para compartilhar esta palavra. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Fala conosco, Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Como eu falei, então, irmãos, nós estamos aí na penúltima parte desta série de sermões, a parte 8, né? Vão ser, então, 9 no total, né? Portanto, e esse versículo, a gente pode estabelecer uma relação com 2 sermões anteriores desta série, e eu vou falar um pouquinho mais a respeito. Primeiro, vamos ler a primeira parte ali do versículo, né? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Versículo 10, né? Está projetado ali. Pode deixar projetado esse mesmo? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Se nós voltarmos ali no versículo 6, nós lemos ali algumas semanas atrás. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então ele está falando, veja, em mais de um texto sobre um determinado tema. Justiça, né? Felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, né? E hoje nós lemos felizes ou bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Então aqui a gente pode estabelecer uma relação entre essas duas frases, essas duas colocações. Vamos pensar desta maneira. Uma relação entre a fome de justiça e a perseguição por causa da justiça. E aí eu quero dizer o seguinte, no primeiro ali, versículo 6, né, de algumas semanas atrás, vamos pensar o seguinte, ó. Felizes os que têm fome e sede de justiça, né, porque eles serão fartos, eles serão saciados, né. Então vamos pensar o seguinte, a fome por justiça, conforme esta palavra aqui, ela é tamanha, porque daí serão fartos, né, vai haver em abundância, né, nesse sentido. Mas a fome e sede de justiça é tanta
que a promessa ela fala que seremos fartos, teremos em abundância, ao ponto de sermos perseguidos. Estão me acompanhando? Estão comigo? Eu tenho, vamos colocar de uma maneira mais clara, né? É como se estivesse falando aqui, trazer para nós, né? Eu tenho tanta fome e sede de justiça que ela vai ser tão abundante que eu vou chegar a ser perseguido por causa dela. Tamanha a ânsia que eu tenho por justiça. É isso essa relação que eu quero pensar aqui com vocês hoje. É tanto anseio pela justiça que ela chega ao ponto de provocar perseguição sobre nós, né? Nesse sentido. Então, em certo sentido, a gente precisa pensar também, isso traz ao meu coração, e eu peço em nome de Jesus que é ao teu também, no sentido de cuidar com o que se pede a Deus. É uma coisa que a gente precisa pensar, né? Cuidar com o que se pede a Deus. Porque aquela máxima que se fala muito por aí, Senhor, eu quero paciência. O Senhor vai dar a ocasião, a oportunidade para nós sermos pacientes, para nós exercermos. Ele não é que ele vai dar vamos pensar assim, um pacotinho de paciência, né? Ele vai colocar aqui no nosso coração, ó, tá teus 500 gramas de paciência. Não é isso, né? Vão aparecer situações para nós exercermos a paciência que nós já temos, porque nós temos o Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo frutifica, né? Uma manifestação do fruto do Espírito é a paciência, por exemplo, né? Então, quando nós pedimos isso, nós vamos ter oportunidades, situações para exercer paciência, né? E então, nesse sentido, a gente precisa ter, não é que nós não podemos pedir, mas a gente precisa ter sabedoria para colocar diante de Deus o que nós queremos de fato, né? Porque muitas das coisas que nós pedimos, será que todas são boas para nós? Será que todas são oportunas para aquele momento específico? Então a gente tem que pensar nesse sentido também. Porque aqui ele está com fome e sede de justiça. Mas a fome e sede de justiça chega a tal ponto de causar perseguição. E até que ponto eu e você estamos preparados para perseguição por causa da justiça? Isso acontece muito por aí, né? Em outros países, até hoje mesmo se fala muito em intolerância religiosa, né? Até que ponto nós estamos preparados para viver essa justiça do reino de Deus a ponto de haver perseguição? É uma coisa para nós pensarmos, todos nós, né? E nesse sentido da perseguição por causa da justiça, no sermão a respeito do versículo 6, da fome e sede, eu falei sobre 2 tipos de justiça. A justiça divina e a justiça própria, né? A justiça humana, né? E nesse sentido aqui, quando ele fala no versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Que justiça? Qual justiça? Justiça divina ou a justiça humana? Quero que a gente pense nisso hoje. Porque vamos lembrar que a justiça divina, na justiça divina eu busco os interesses de Deus, do reino de Deus, né? Agora, na justiça humana, eu busco os meus próprios interesses. Cada um de nós busca os seus próprios interesses, né? Fazer justiça própria, né? Então eu lembro que eu comentei algo ali mais ou menos como justiça, que a gente tem a tendência de pensar assim, né? Justiça divina como é que é? A justiça de Deus, né? No caso do fogo consumidor, para o outro, mas para mim misericórdia, né? Para mim misericórdia. A gente tem a tendência de pensar nisso. Agora, essa perseguição é por causa de qual justiça? Né? Assim, é uma pergunta que nós vamos pensar um pouquinho a respeito. Não é que eu estou pedindo que alguém responda, mas é para a gente pensar, tá bom? Abre lá comigo em Romanos, capítulo 3, por favor. Romanos 3. O apóstolo Paulo vai nos dizer vai nos afirmar algo aqui. Eu quero pensar com você. Romanos capítulo 3, versículos 5 e 6. Tá? Lembrando que o que a gente está pensando aqui é o seguinte: a perseguição por causa da justiça na justiça divina ou na justiça humana, né? Vamos pensar nessa pergunta, tá? Mas Romanos 3, versículos 5 e 6 vai dizer aqui, ó, Paulo vai nos dizer o seguinte. Romanos 3, mais uma vez, versículos 5 e 6. Mas se a nossa injustiça é a causa da justiça de Deus, que diremos?
Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. É certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Então veja a colocação que Paulo faz aqui. Se a nossa injustiça provoca a justiça de Deus, será que Deus é injusto quando ele exerce a sua ira sobre nós? E aí ele próprio responde, é claro que não, é certo que não, né? Então vamos pensar o seguinte, ó. Paulo está falando o quê? Que a injustiça humana, a iniquidade humana, os pecados do ser humano, eles provocam a justiça de Deus, certo? Até aqui tudo bem? Ou não, mais ou menos? Vamos ver de novo. A injustiça humana provoca a justiça de Deus, certo? Os pecados, a injustiça, a iniquidade, ela resulta em justiça. Justiça que foi feita na cruz, né? Não vamos esquecer. Por conta dos nossos pecados. Mas como eu gosto de pensar aqui com vocês, no oposto, né? O oposto também é verdadeiro, né? Eu quero dizer o seguinte, ó, para a gente tentar ir mais fundo no texto. Nem tudo o que é uma verdade precisa estar necessariamente descrito para nós. Vamos pensar numa placa de trânsito aí. Se eu me deparo com uma placa de pare, o que eu tenho que fazer? Parar. Não precisa estar escrito numa notinha de rodapé dela que eu não posso seguir em frente. Ó, aqui é pare, então você não pode passar direto. Não tem nada escrito assim. É pare, certo? Mas nós bem sabemos, apesar de não ter escrito, que nós não podemos seguir em frente direto. Certo? Estão me acompanhando? Então, assim, tem verdades que a gente pode extrair do texto que não necessariamente elas estão escritas. O pastor não está dizendo aqui nenhuma heresia, por favor, tá? Por favor. Mas é só a gente pensar do outro lado. Vamos pensar do outro lado. Se a injustiça de Deus, aliás, se a injustiça humana provoca a justiça de Deus, o contrário também é verdadeiro, no sentido de que a justiça de Deus também provoca a injustiça humana. E eu quero pensar com você sobre isso. Eu vou repetir. A justiça de Deus também é verdadeiro isso. A justiça de Deus, do reino de Deus, das verdades de Deus, ela também provoca injustiça humana. Por quê? Porque buscar a vontade de Deus, buscar o primeiro reino de Deus, buscar a sua justiça, buscar a sua verdade, em meio ao mundo caído em pecado que nós vivemos hoje, ela desperta reações ruins nas pessoas. É nesse sentido que a justiça de Deus, ela provoca a injustiça humana. E é por isso que há perseguições. É por isso que há perseguições, porque a justiça de Deus, em meio ao pecado, ela desperta a ira das pessoas. Ela desperta a ira das pessoas. Justamente porque as duas coisas não são compatíveis. Quem aqui nunca foi nunca sofreu, nunca foi zombado porque defendeu um princípio da Bíblia, um princípio cristão? Olha lá o crentinho, olha lá o certinho, o santinho. Porque quando a gente busca viver de uma maneira conforme a vontade de Deus, isso desperta estranhamento das pessoas. É nesse sentido que a justiça de Deus provoca a injustiça humana. E olha lá, o fulano de tal lá, que lá é o santinho, não pode falar nada que ele é o certinho. Não pode contar piada maldosa na frente dele porque ele é o santinho. Ele é o crentinho, né? Então, assim, nós buscarmos a justiça de Deus também desperta um estranhamento. E por que não dizer em algumas situações, perseguição sobre aquele que defende o princípio do reino de Deus. Porque não são compatíveis. Não são compatíveis. E é por isso que há perseguições hoje. A gente vê, vamos falar em perseguição efetivamente contra os cristãos. Tantos países aí nós ouvimos falar, né? Se entrar no site Portas Abertas lá, está cheio de relatórios, de notícias, né, do que tem acontecido. Por quê? Porque os cristãos daqueles países que não toleram o cristianismo estão buscando a justiça de Deus. Estão buscando a justiça de Deus. E isso causa revolta naqueles que são avessos a Deus, que não tem nada a ver com Deus. Então a justiça de Deus buscada naqueles países, o cultuar a Deus naqueles locais, por exemplo, desperta a injustiça dos homens, desperta a perseguição, desperta reações ruins, estranhamentos. Nesse sentido, estão me acompanhando?
Estão comigo? Que bom. E aí pensando nessa primeira parte deixa eu voltar aqui, do versículo, né? Mateus 5:10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Justiça divina, respondendo aquela pergunta lá atrás, né? Por conta de qual justiça há essa perseguição? Obviamente, justiça divina. Por causa disso, porque a justiça divina desperta a injustiça dos homens, desperta reações ruins das pessoas, do ser humano, né? E aí eu quero pensar na segunda parte do versículo. Vimos essa primeira, né? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E aí a segunda parte, ele encerra falando o quê? Vamos ler ali, ó. Pois deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus, né? Esses perseguidos por causa da justiça divina. Deles é o reino dos céus. E se nós prestarmos atenção ali, também é possível fazer relação com outro texto deste capítulo, outro versículo deste trecho ali, que é o versículo 3. Leia lá comigo, Mateus 5:3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque o quê? Deles é o reino dos céus. Então veja, o final do versículo 3, Mateus 5:3, e o final de Mateus 5:10 é o mesmo. Tanto para os humildes de espírito, os pobres de espírito, né? Quanto para os perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. O versículo está dizendo a mesma coisa, ali na segunda parte, né? Porque deles é o reino dos céus, né? E veja que ambos sofrem situações diferentes, mas a gente vai pensar que elas estão relacionadas também. Mas tanto os humildes de espírito quanto os perseguidos por causa da justiça, eles possuem por promessa o reino dos céus, né? O reino de Deus. Os dois desfrutam do reinado de Cristo em suas vidas. Os dois, perseguidos por causa da justiça e pobres de espírito, os dois desfrutam do reinado de Cristo e das suas bênçãos. Desfrutam do Evangelho e sua mensagem de forma prática, do cuidado de Deus. Os perseguidos e os pobres de espírito. Então, os dois, veja, entenderam a mensagem do Evangelho. Os dois entenderam a essência, a mensagem central do Evangelho. Porque humildade, né? Eu falei sobre isso, não vou me alongar aqui, mas eu falei sobre isso. Foi o primeiro sermão da série, foi sobre os versículos 1 ao 3, né? Eu falei sobre essa simplicidade, sobre este não possuir orgulho, né? A humildade, não ser vaidoso, não se ensoberbecer, né? Não possuir soberba. Este é o humilde de espírito, né? Então veja, este que é humilde, que não carrega soberba, que nega-se a si mesmo, ele entendeu a mensagem do Evangelho. Ele entendeu. E também o perseguido. Porque eles podem fazer afirmações tais como a palavra de Jesus, né? Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aqui neste texto, por exemplo, ele está falando dos dois. Do humilde de espírito, né? Negue-se a si mesmo. Não se envaideça, não viva mais você, mas viva Cristo em você. Ele está falando deste indivíduo, negue-se a si mesmo. É só o humilde de espírito que pode fazer isso. E aí ele fala também, negue-se a si mesmo o quê? Tome a sua cruz. Tome a sua cruz tem muitas implicações. Quando Jesus estava levando a sua cruz, ele estava... que a nossa cruz, na verdade, não era dele, né? Na verdade, era nossa, né? Ele estava, de certa maneira, sendo perseguido ali também, sendo amaldiçoado, né? Sendo cuspido, sendo agredido, conforme nós já vimos aqui. Então, houve uma perseguição ali sobre ele também, nós bem sabemos. E estes, os perseguidos, os humildes de espírito, podem afirmar: todo aquele que achar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, achá-la-á. Perseguido, humilde de espírito. Ele pode afirmar no mundo, palavras de Jesus, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele pode afirmar: viver é Cristo, morrer é lucro. Aqueles cristãos que estão sendo mortos em outros países, perseguidos, presos, mortos, né? Muitas vezes,
eu tenho por certo que eles afirmam isso aqui. Eu creio, assim, em Jesus mesmo, que eles afirmam isso aqui. Viver é Cristo, morrer é lucro. Os perseguidos por causa da justiça divina. E será que nós estaríamos preparados para isso? Para ser perseguido por causa da justiça? Porque a justiça humana gera ira. Aliás, a justiça divina gera a ira humana, a injustiça humana, né? E nesse sentido, a gente consegue afirmar aqui que o cristão, como de uma maneira geral, o cristão ele não é e ele não será perseguido por causa das injustiças que ele fizer, humanamente falando. Se ele se assentar na roda dos escarnecedores, os escarnecedores não irão persegui-lo. Estão me acompanhando? Estão comigo? Se nós praticarmos, enfim, violarmos os princípios de Deus, nós teremos que responder para Deus, mas nós não seremos perseguidos pelos humanos, porque nós vamos tomar parte, nós vamos ser iguais, nós vamos ser a mesma coisa. Aquele que mente, aquele que adultera, aquele que cobiça, aquele que, enfim, faz tantas coisas. Porque isso é injustiça humana. E nós vamos nos somar a eles. Não seremos perseguidos, né? Nós vamos ser perseguidos por realizar atos de justiça. Justiça. Porque o texto nos fala isso. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Justiça divina. Então, quando nós procuramos ter uma vida reta, santa diante de Deus, nós somos perseguidos por pessoas. Quando nós procuramos rejeitar aquilo que o mundo ao redor nos oferece, nós somos taxados de loucos, de crentes, de santinhos, de isso e aquilo outro. Então nós não somos perseguidos por causa de injustiças que nós fazemos, humanamente falando. Nós somos perseguidos por causa da justiça de Deus que nós buscamos aplicar na nossa vida. Estão comigo? E essa injustiça, ela rodeia cada um de nós o tempo todo. Nós bem sabemos disso, né? Aquela oportunidade que nós temos para falar mal de alguém, aquela oportunidade que nós temos para tomar vantagem em alguma questão financeira em cima de outra pessoa, aquela situação em que nós mentimos para quem está ao nosso lado, tantas coisas. A injustiça, ela está o tempo todo nos rodeando. Mas se nós tomarmos parte com ela, nós não vamos ser perseguidos pelas pessoas. Nós vamos ser perseguidos por causa da justiça. Se nós fizermos o contrário, se nós não cedermos, aí nós vamos ser perseguidos. Isso é o que o texto está nos trazendo aqui. Porque quando a gente faz atos de justiça, né, segundo o que Deus nos ordena para nós fazermos, né, no sentido de obedecermos, de cumprirmos os mandamentos, a gente nada contra a maré. A gente nada, né, no sentido contrário da correnteza. A gente adota uma contracultura. A gente não se amolda à cultura, mas a gente pratica e adota uma contracultura. Algo diferente na nossa vida. Vou colocar como um termo popular, né? A gente não dança conforme a música. Nesse sentido. Quando a gente pratica e busca a justiça divina, a verdade divina, o reino de Deus. A gente não dança conforme a música do mundo. E agora imagina, vamos pensar de forma bem prática mesmo. Tem lá uma música de forró, a pessoa vai dançar um tango. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E é exatamente isso que acontece quando a gente busca o reino de Deus e a sua justiça e a sua verdade. A gente não dança conforme a música que está sendo tocada à nossa volta. A gente dança uma música diferente, a música do céu, nesse sentido, né? E a história geral, não só a história bíblica, mas a história como um todo, mas eu vou focar aqui na palavra, né? A história mostra que aqueles que questionam, que se posicionam contra aquela prática estabelecida, normalmente eles não são benquistos. Normalmente eles despertam ira, eles despertam revolta dos outros, né, à sua volta. E na Bíblia nós encontramos isso. O próprio João Batista, né, seu xará, irmão, né,
O próprio João Batista. O que ele fez? Ele foi lá, ele confrontou o Herodes por causa do adultério dele com a cunhada, né? O que aconteceu? Perdeu a cabeça. Literalmente. Teve sua cabeça cortada. Os apóstolos, a própria história de Jesus ali nos mostra que os fariseus, os judeus ali, queriam apedrejar. Em várias ocasiões Jesus teve que se esconder, teve que fugir para não ser apedrejado, para não morrer antes da hora, né, do que o plano divino previa. Eles foram perseguidos. Os apóstolos, depois da ressurreição de Jesus, cada um foi morto de uma maneira assim, uma mais brutal que a outra. Porque eles estavam buscando a justiça de Deus, o reino de Deus, a verdade de Deus. Isso despertava ira. Mas eu quero finalizar aqui, que estes aqui, para nossa estranheza, talvez, da nossa compreensão, estes aqui foram e são felizes. Porque a palavra está nos dizendo, felizes os perseguidos por causa da justiça. Felizes, bem-aventurados, quem é perseguido porque faz o que é certo. Porque faz o que Deus ordenou, obedece a Deus. Esse é feliz. Porque o quê? Deles é o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. Então esses, os perseguidos por causa da justiça, também são aqueles que são humildes de espírito, que fala lá no versículo 3, né? Em certo sentido, precisam ser necessariamente a mesma pessoa ter essas características. Os perseguidos, eles precisam ser, e eles são de fato os humildes de espírito, porque eles são perseguidos porque não buscam seus próprios interesses, mas buscam os interesses de Deus. E por consequência, eles vão, por promessa do Senhor, herdar o reino dos céus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero te convidar a orar mais uma vez. Em nome de Jesus. Senhor, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra. Te agradecemos, Pai, porque eu creio que através dela o Senhor nos ensina mais uma vez de que em meio a situações, a problemas, a angústias, a perseguições, nós devemos glorificar o Senhor. Não só nas alegrias, mas também nas tristezas. Não só nos momentos bons, mas também nas angústias, nos momentos difíceis. Porque nós lemos ali na Tua palavra, bem-aventurados os perseguidos, felizes os perseguidos por causa da justiça, porque fazem o que é certo, porque buscam a verdade do Senhor. Estes são felizes, porque eles herdarão o reino dos céus, junto com Jesus. E nós Te agradecemos por esta verdade e pedimos que o Senhor nos ajude a de fato, ter a nossa mente transformada pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude em meio a situações difíceis a glorificar o Senhor, Pai. E a não contemplar apenas o que está aqui, Senhor, que nós vemos com os nossos olhos, mas a enxergar pela fé aquilo que nós buscamos, Senhor, aquilo que nós esperamos, a vida eterna no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda em meio às circunstâncias, Pai, as perseguições, as situações difíceis, a glorificar o Senhor. Ontem nós tivemos uma situação difícil, Pai. Paramos na estrada, ficamos quase 3 horas parados, mas nós cantamos ao Senhor, nós ouvimos a Tua palavra ali dentro do ônibus, Senhor. E enquanto nós cantávamos o que cantamos hoje, a alegria está no nosso coração, Senhor. O ônibus finalmente passou por aquele momento e começou a andar novamente, Senhor. Nós Te agradecemos por isso, nós Te glorificamos, Senhor. Porque em meio a uma situação de problema, de angústia, uma situação difícil, nós podemos juntos ali naquele ônibus glorificar o Senhor. E que assim seja na nossa vida cotidiana, Pai. Que mesmo em meio a esses problemas, mesmo em meio a essas perseguições, em meio a comentários, em meio a coisas que as outras pessoas falam, que nós possamos pensar não naquilo que está aqui, mas naquilo que nós almejamos, que o Senhor nos promete, o reino dos céus, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor me ajude e ajude aos meus irmãos neste sentido. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Amém, graças a Deus. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus.